Bem-vindos ao Entre Linhas do Código. A gente está no episódio 18. 18 já. Pois é. E hoje vamos mergulhar no primeiro capítulo de The Pragmatic Programmer. Opa, um clássico. É tipo a Bíblia, né? Para quem quer ser um programador de mão cheia. The Pragmatic Programmer. Your Journey to Mastery. Que título! Já dá pra sentir o peso da responsabilidade. A gente vai desvendar essa filosofia do programador pragmático e pode ter certeza, essa jornada vai te levar para outro nível. Com certeza. E esse livro, mesmo depois de 20 anos, continua super atual. Incrível, né? É. E sabe o que me chamou a atenção logo de cara? Os autores, Andrew Hunt e David Thomas, já mandam real. É a sua vida? É verdade. Parece simples, mas já coloca a responsabilidade da sua carreira nas suas mãos. É isso aí, não é esperar que as coisas aconteçam, mas ser proativo, buscar aprender sempre, experimentar coisas novas. Né? Então, e não é só de aprender uma nova linguagem de programação, não, viu? Ah, não, vai muito além. É tipo, ler livros técnicos, participar de comunidades, se aventurar em outros ambientes de desenvolvimento. É isso aí. É ser um explorador, sabe? Desbravando o mundo da programação, buscando novos conhecimentos, novas ferramentas. E, cara, tem uma analogia que me deixou pensando, que é a das janelas quebradas, aplicada ao desenvolvimento de software. Verdade! Genial essa analogia, né? É. Me explica melhor isso. Imagina um prédio com janelas quebradas. Sei, meio abandonado, né? Isso, no software, é como se o código mal escrito, com decisões erradas, designs ruins, fossem essas janelas quebradas. Aí o projeto fica meio deteriorado. Exatamente. É como se você convidasse o caos para o seu projeto. Faz sentido. E como evitar isso? Os autores batem na tecla de corrigir os problemas assim que eles aparecem, mesmo que seja como uma solução temporária. Ah, entendi. É tipo colocar um tapume na janela quebrada até ter tempo de consertar direito. É isso aí. É um band-aid pro código. Mas, e a gente sabe, né? Na correria do dia a dia, às vezes a gente precisa usar uns band-aids para manter o projeto funcionando. É. Mas o importante é não deixar esses problemas se acumularem. Se não viram Frankenstein, né? Aí a dor de cabeça é garantida. E falando em evitar a dor de cabeça, eles também falam do software bom o suficiente. Essa ideia é polêmica, né? A gente sempre busca a perfeição, o código impecável, a solução ideal. Sim, mas precisamos ser pragmáticos. Nem sempre a gente precisa da perfeição absoluta, né? Às vezes, entregar algo funcional que atenda o usuário dentro do prazo e do orçamento é a melhor solução. Exatamente. O perfeito, às vezes, não é o bom o suficiente, é ter bom senso, entender o contexto do projeto. E para entregar esse bom o suficiente de forma consistente o que a gente precisa. Aí entra a importância de um portfólio de conhecimento sólido. Eles usam a metáfora do investidor diversificando sua carteira. Ah, entendi. Tipo, diversificar os investimentos para minimizar os riscos e maximizar os retornos. Isso. No caso do programador, o investimento é em conhecimento. Então não é colocar todas as fichas numa linguagem ou tecnologia só. Não, é melhor diversificar, aprender coisas novas, estar sempre atualizado. É tipo ter um cinto de utilidade cheio de ferramentas, né? Exatamente. Quanto mais ferramentas você tiver, mais preparado você estará para qualquer desafio. E quais seriam as ferramentas essenciais? Aí vem a parte legal. Yeah. Eles sugerem aprender novas linguagens de programação, explorar outros paradigmas, áreas que você não domina. É tipo sair da zona de conforto, né? Se desafiar. Totalmente. Yeah. Mas não é só aprender coisas novas, é como a gente aprende. Tipo a leitura, né? Fundamental. Ler livros, artigos, blogs, tudo é como absorver a experiência de outros programadores, aprender com os erros e acertos deles. E a comunidade. Super importante. Participar de fóruns, grupos online, eventos, trocar ideias, tirar dúvidas, se manter atualizado. A comunidade de programadores é bem ativa. Com certeza. Mas com tanta informação, é preciso filtrar, né? Saber o que é relevante e aplicar o conhecimento de forma eficaz. Total. O programador pragmático não é um robô que só executa ordens. Ele pensa criticamente, questiona, analisa, toma decisões. É um pensador, um solucionador de problemas. Exatamente. E para criar essas soluções, a gente precisa se comunicar bem, né? Com certeza. Seja escrevendo código, documentação, e-mails ou conversando com colegas e clientes. Comunicação é chave para um bom relacionamento, né? Verdade. E no desenvolvimento de software, a comunicação ruim pode causar muitos problemas. Atrasam projetos, geram frustrações. Exatamente. Imagina um código mal escrito, documentação confusa, e-mail mal interpretado. É desastre na certa. E para evitar isso, eles dão as dicas bem práticas, né? Sim. Revisar o texto antes de enviar, usar uma formatação simples, evitar jargões técnicos, tomar cuidado com o tom de voz, principalmente em e-mails e redes sociais. É tipo, escrever para sua avó entender. Mais ou menos isso. Se ela entender, qualquer um entende. Boa. E lembrar que o e-mail é um documento, né? Fica registrado. É isso aí.
Cuidado com o que você escreve, principalmente na hora da raiva. É verdade. Melhor respirar fundo antes de mandar aquele e-mail, né? É, sem dúvida. E essa preocupação com a comunicação em todos os níveis demonstra profissionalismo, respeito pelo trabalho e pelas pessoas. E falando em profissionalismo, tem o princípio DRE, né? Um dos pilares da filosofia pragmática. Don't repeat yourself. Evitar a duplicação de código. É, e por que isso é tão importante? A duplicação de código é um dos maiores males que podem afetar um projeto. É como um monstro de 7 cabeças. Uau, cada cabeça representando uma cópia do mesmo código. Isso. E se você precisa mudar algo, tem que mudar em todas as cabeças. Imagina o trabalho. Que pesadelo. Pois é. Por isso o princípio DRE é tão importante. Ele nos incentiva a buscar soluções elegantes que expressem a mesma intenção de forma única e concisa. Tipo, se você está fazendo a mesma coisa 2 vezes, provavelmente está fazendo errado. Exatamente. O programador pragmático busca soluções inteligentes que eliminem a redundância e simplifiquem o sistema. E, para complementar, o DRE tem o conceito de ortogonalidade. Ortogonalidade. Parece complicado. Na verdade, a ideia é simples. É um conceito da matemática que, no desenvolvimento de software, significa projetar sistemas com componentes independentes. Tipo, cada componente sendo uma peça de Lego. Perfeito. Que podem ser conectadas de diferentes maneiras sem afetar o funcionamento das outras. E quais as vantagens disso? Flexibilidade, facilidade de manutenção, reuso de código e, claro, um código muito mais fácil de entender e de testar. Nossa, bastante coisa. E a relação entre ortogonalidade e DRE é bem próxima, né? É, porque quando aplicamos o DRE, a gente elimina a duplicação de conhecimento e intenção no código. E com ortogonalidade, garantimos que as diferentes partes do sistema sejam independentes. Exato. Uma complementa a outra. Legal. E os autores também falam da importância da reversibilidade, né? Adaptar o sistema às mudanças. É fundamental. Num mundo onde as tecnologias e as necessidades mudam constantemente, precisamos projetar sistemas flexíveis. É como construir uma casa com paredes móveis que podem ser reconfiguradas, né? Exatamente. E essa capacidade de adaptação garante a longevidade do software, evita que ele fique obsoleto rápido. E como lidar com essa constante mudança? Eles sugerem evitar decisões irreversíveis, usar código rastreador e prototipação para testar ideias e obter feedback rápido. Prototipação é tipo um test drive. Isso. E o código rastreador é como um mapa que te guia pelo sistema, mostrando as funcionalidades e como elas se conectam. Interessante. E eles também falam de linguagens de domínio, né? Sim. São linguagens especializadas que se aproximam da linguagem do negócio e facilitam a comunicação entre desenvolvedores e especialistas. É como criar um idioma específico para o problema, né? Exatamente. O código fica mais legível, expressivo e fácil de entender para todos. Muito legal. E para finalizar esse capítulo, eles falam da arte da estimativa. Estimar prazos e custos nunca é fácil, né? Existe experiência, conhecimento técnico e, claro, pragmatismo. Com certeza. Mas eles dão dicas para tornar essa tarefa menos assustadora. Modelar o problema, consultar especialistas, usar feedback iterativo, comunicar as estimativas de forma clara e transparente. Afinal, de nada adianta uma estimativa perfeita se ninguém entende, né? Verdade. E com isso a gente fecha o primeiro capítulo de The Pragmatic Programmer. Ufa, quanta coisa, hein? Bastante coisa. Mas tudo muito relevante. Aham. Incrível como eles conseguem abordar tantos conceitos importantes num capítulo só. É verdade. Mas acho que já deu para ter uma boa noção da filosofia por trás do programador pragmático, né? Sem dúvida. É um guia prático, cheio de dicas e insights valiosos. E o mais legal é que, mesmo depois de 20 anos, o livro continua super relevante. É verdade. Os conceitos e práticas que eles apresentam são atemporais. Exatamente. Podem ser aplicados por qualquer programador, independente da área ou nível de experiência. A gente podia ficar horas aqui discutindo esse capítulo, mas acho que já está na hora de dar uma pausa, né? Verdade. Mas antes de a gente encerrar essa primeira parte, fica uma pergunta para você que está nos ouvindo. Qual conceito você acha mais importante para se tornar um programador pragmático? Reflita sobre isso. E na próxima parte a gente discute as respostas e se aprofunda ainda mais nessa filosofia. Até lá! E aí, pessoal? De volta para o Entre Linhas do Código. Bora continuar nossa imersão em The Pragmatic Programmer. Hoje a gente vai se aprofundar ainda mais no primeiro capítulo, hein? Isso aí.
A gente descascou bastante coisa na primeira parte, mas ainda tem muito que explorar. Verdade. E aí, o que mais te marcou do que a gente conversou até agora? Cara, pra mim, o que ficou na cabeça foi aquela frase, é a sua vida. É mesmo? Parece simples, mas coloca a gente no banco do motorista, né? Total. A gente que decide o rumo da nossa carreira. E não adianta esperar as coisas caírem do céu, né? Ah, não. Tem que ir atrás, correr atrás dos nossos objetivos. Buscar conhecimento, aprender coisas novas, se desafiar. É tipo ser o CEO da nossa própria carreira. Boa analogia, a gente precisa ter essa mentalidade empreendedora, sabe? E isso se aplica a tudo, né? Desde as pequenas decisões do dia a dia até as grandes escolhas. É isso aí. Tipo, qual tecnologia aprender, qual projeto abraçar. Ou até mesmo, como a gente comentou, entregar um software bom o suficiente. Verdade. Às vezes a gente fica buscando a perfeição, mas o importante é entregar valor para o cliente, né? É dentro do prazo, do orçamento. E que atenda às necessidades do usuário. E para tomar essas decisões com sabedoria, a gente precisa ter um bom portfólio de conhecimento, né? Com certeza. E não é só saber várias linguagens de programação, não. Ah, tá. É tipo, ter uma visão mais ampla. Isso. Conhecer diferentes paradigmas, ferramentas, técnicas. Ter um repertório técnico diversificado, né? Exatamente. E principalmente ter senso crítico. Não adianta só acumular conhecimento, né? Tem que se saber usar esse conhecimento de forma estratégica. Tipo, ter a ferramenta certa para cada problema. Perfeito. É como o artesão que domina várias técnicas e sabe qual usar em cada situação. E além de ter as ferramentas certas, a gente também precisa saber se comunicar bem, né? Ah, comunicação. Essencial em qualquer área, né? E no desenvolvimento de software, mais ainda. Imagina a confusão que pode dar se a gente não se comunicar direito. Código mal escrito, documentação confusa, e-mail mal interpretado. É receita para desastre. E os autores dão umas dicas para a gente melhorar a comunicação, né? Sim. Revisar o texto antes de enviar, usar a formatação simples, evitar jargões técnicos. Ser claro, objetivo, direto. Exatamente. E cuidado com o tom de voz, principalmente em e-mails e redes sociais. O e-mail é um documento, né? Fica registrado. Então, cuidado com o que você escreve, principalmente na hora da raiva. Boa dica. E essa preocupação com a comunicação demonstra profissionalismo, né? Com certeza. Mostra respeito pelo nosso trabalho e pelas pessoas com quem a gente se relaciona. E por falar em profissionalismo, vamos falar do DRI. Ou por this. Don't repeat yourself. Um dos pilares da filosofia pragmática, né? Com certeza. E por que ele é tão importante? Para evitar a duplicação de código. E por que a duplicação de código é tão ruim assim? Cara, imagina um vírus se espalhando pelo seu código. Eita. É tipo isso que a duplicação faz. Torna tudo mais difícil de entender, de manter, de testar. Nossa. E como a gente combate esse vírus? Com DRI, buscando soluções elegantes, concisas, que expressem a mesma intenção de forma única. Tipo, simplificar o código ao máximo. Isso, eliminar redundâncias, deixa tudo mais enxuto. Faz sentido. E o DRI não se aplica só ao código, né? Verdade. A gente pode usar o DRI na documentação, nos dados, na arquitetura do sistema. A ideia é evitar redundância em tudo, né? Exatamente. E para complementar o DRI, a gente tem o conceito de ortogonalidade. Ortogonalidade, me explica de novo. É projetar sistemas com componentes independentes, que interagem o mínimo possível entre si. Ah, tá. Tipo, cada componente funcionando como uma unidade isolada. Isso. Se um componente muda, não afeta o funcionamento dos outros. E quais as vantagens disso? Flexibilidade, facilidade de manutenção, reuso de código e um código mais fácil de entender e de testar. Nossa, bastante coisa. E ortogonalidade e o DRI andam de mãos dadas, né? Um complementa o outro. Exato. E falando em adaptação, a gente tem a reversibilidade. Que é a capacidade de adaptar o sistema às mudanças, né? E isso. Num mundo em constante mudança, a gente precisa criar sistemas flexíveis que consigam acompanhar essas mudanças. E como a gente faz isso? Os autores sugerem evitar decisões irreversíveis, usar código rastreador e prototipação. A prototipação é tipo um teste, né? Isso. E o código rastreador é como um mapa que te guia pelo sistema. Legal. Eles também falam de linguagens de domínio, né? Sim, que são linguagens especializadas que facilitam a comunicação entre desenvolvedores e especialistas do negócio. Tipo um idioma próprio para cada problema. Exatamente. O código fica mais fácil de entender para todos. Show. E para finalizar, eles falam da arte da estimativa. Estimar prazos e custos é sempre um desafio, né? Exige bastante experiência e conhecimento técnico.
Mas os autores dão algumas dicas para a gente melhorar as nossas estimativas. Quais são? Modelar o problema, consultar especialistas, usar feedback iterativo. E comunicar as estimativas de forma clara e transparente. Exatamente. Senão, de nada adianta uma estimativa perfeita se ninguém entende. Verdade. E com isso, a gente encerra a segunda parte da nossa imersão no primeiro capítulo. Ufa, bastante coisa, né? Mas tudo muito importante para quem quer se tornar um programador pragmático. E aí, o que você que está nos ouvindo achou? Qual conceito te chamou mais atenção? Compartilha com a gente nos comentários. E na próxima parte a gente continua a nossa jornada. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho, no primeiro capítulo de The Pragmatic Programmer. Já falamos de tanta coisa, né? Nossa, é verdade. Abordamos um monte de conceitos importantes para quem quer se tornar um programador pragmático. Desde assumir a responsabilidade pela nossa carreira. Até escrever código limpo, eficiente, que se adapta às mudanças, né? Exatamente. E a gente também viu a importância de ter um portfólio de conhecimento diversificado, de se comunicar bem. Evitar duplicação de código, projetar sistemas flexíveis. E ainda exploramos técnicas e ferramentas como código rastreador, prototipação e linguagens de domínio. Sem esquecer da arte da estimativa, que é crucial para qualquer projeto, né? Verdade. Mas, no final das contas, o que fica dessa imersão? Qual a mensagem principal? Para mim, a grande mensagem é que a jornada para se tornar um programador pragmático é um processo contínuo, sabe? De aprendizado, aperfeiçoamento e, acima de tudo, responsabilidade. Concordo. O programador pragmático não é só um cara que escreve código, é um artesão, um solucionador de problemas, um mestre em transformar ideias em realidade. Ele está sempre em busca de novas ferramentas e técnicas, mas também sabe como usar cada uma delas. E, mais importante ainda, ele tem paixão pelo que faz. A programação não é só um trabalho, é uma arte, uma forma de expressão. Verdade. Então, se você quer trilhar esse caminho, se prepare para uma jornada desafiadora, mas muito recompensadora. E lembre-se, a gente nunca para de aprender. A tecnologia evolui o tempo todo, sempre tem um novo desafio. E a gente precisa ter a mente aberta, estar sempre disposto a aprender coisas novas e a se adaptar. E nunca perder a paixão pela programação, né? É isso que nos move, que nos inspira a criar soluções inovadoras. É isso aí, é a paixão que nos impulsiona a fazer a diferença no mundo. E com isso chegamos ao fim da nossa imersão no primeiro capítulo de The Pragmatic Programmer. Espero que vocês tenham curtido o episódio. E que ele tenha inspirado vocês a se tornarem programadores mais pragmáticos, a buscarem esse aprimoramento constante. Continue programando com paixão, buscando a excelência em tudo que vocês fizerem. E até a próxima, aqui no Entrelinhas do Código, explorando os segredos da arte da programação.